Olá, que o Mestre Divino Jesus continue nos abençoando, que nós tenhamos boa vontade, alegria, carinho, intuição bacana e bonita e positiva, para dar continuidade ao estudo do livro Consolador, que nos ensina através das ciências fundamentais o carinho que Jesus tem conosco, né? Através da química, da física, da biologia, da psicologia, da sociologia, como que esse carinho dele dividido nessas ciências nos auxiliam muito na nossa evolução moral. Nós fomos até a pergunta 34, né, na área da biologia, no estudo anterior, e vamos iniciar agora, reiniciar, né, continuar o estudo da biologia, a partir da pergunta número 35 do livro Consolador. Não se esqueçam de comentar, se quiserem, darem seu like, né, seu joinha, e se inscreverem no nosso canal, viu? Então, pergunta número 35, o livro Consolador. Jesus nos abençoe, que o nosso estudo de hoje seja tranquilo, dando continuidade ao estudo sobre a biologia. Pergunta 35. A genética está submetida a leis puramente materiais? A genética está submetida a leis puramente materiais? Resposta do Emmanuel. As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque aos geneticistas, né, aos cientistas da genética na Terra, comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Então a genética não está submetida a leis puramente materiais. Ela está submetida às leis de Deus também. E aí muita gente quer brincar de Deus aqui, né? Reproduzir coisas achando que a pessoa é só o corpo, e encontra paredes intransponíveis aí que, se não levarem a Deus, não vão conseguir passar. Aí a pergunta 36. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? A gente vê, né, que à medida que a medicina vai evoluindo, vai se melhorando. Hoje estão tentando aí a clonagem, já conseguem com animais, com plantas, né? Estão tentando a clonagem humana, não conseguiu, porque vai ser mais difícil, porque o ser humano tem o espírito, não tem, né? Mas a pergunta é essa: pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Nos vegetais já tem, na alimentação tem, alimentos melhorados geneticamente, né? Com mais resistência a bactérias, a pragas. Então vamos ver a resposta do Emmanuel, se essa genética pode estatuir medidas, né, que melhoram o homem. Resposta. Fisicamente falando, a própria natureza do planeta vem melhorando o homem. Essa é a resposta extraordinária. Ele está perguntando se a genética, através do geneticista, do cientista, pode melhorar o homem. Aí ele começa falando que na lei de Deus, naturalmente o ser humano se melhora, sem influência de geneticista nenhum. Haja visto o homem de Neandertal lá, o primeiro Homo sapiens lá, a figura que tinha quase um animal, e a humanidade de hoje. Como o corpo vai se melhorando naturalmente pelas leis de Deus na natureza. Então, resposta, ele começa respondendo assim: fisicamente falando, a própria natureza do planeta vem melhorando o homem, continuadamente nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultura de formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas.
Ele fala que a própria natureza já melhora o ser humano geneticamente e que a ciência, se investigar os fatores espirituais, pode concorrer para ensinar comportamentos e tratamentos médicos que vão melhorar sim a condição humana. Mas se não investigar, ela vai copiar só a coisa material, que não vai dar certo, e vai ser uma notável mentora da eugenia. Aí nós trouxemos aqui o significado de eugenia. Eugenia é um termo criado em 1883 pelo inglês Francis Galton, que viveu de 1822 a 1911, significando bem-nascido. Bem-nascido no sentido orgulhoso. Galton definiu a eugenia como estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. É um tema bastante controverso, como o Emmanuel colocou aqui, né? Como pejorativo. Particularmente após o surgimento da eugenia nazista, que veio a ser parte fundamental da ideologia da, entre aspas, pureza racial, a qual culminou no Holocausto. Mesmo com a cada vez maior utilização de técnicas de melhoramento genético usado atualmente em plantas e animais, ainda existem questionamentos éticos quanto ao seu uso com seres humanos, chegando até o ponto de alguns cientistas declararem que é de fato impossível mudar a natureza humana. O termo eugenia é anterior ao termo genética, pois esse último só foi cunhado em 1908 pelo cientista William Patterson. Desde o surgimento da eugenia até os dias atuais, diversos historiadores, filósofos e sociólogos declaram que existem diversos problemas éticos com a eugenia, como a discriminação de pessoas por categorias, pois ela acaba por rotular as pessoas como aptas ou não aptas para existir, para reprodução. E nosso grande amigo Jesus veio mostrar que todo mundo é igual, né? Então essa eugenia aí é muito perigosa. Então por isso que não deve tentar a melhoria física visando o melhoramento de raça sem olhar o lado espiritual. Não dá certo. 37. As combinações dos genes aconselhadas pela genética podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações, mais ou menos como a eugenia, né? Porque tenta às vezes trabalhar a genética, né, nos genes para ver se a pessoa nasce com inteligência maior, com vocação melhores, né? Aí a resposta. Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é um atributo do espírito, da individualidade espiritual, inacessível aos processos de observação da ciência material. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Pergunta 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, igual ele respondeu logo atrás, como esclarecer então as conclusões tão exatas do mendelismo? Então, antes de responder, vamos ver o que é mendelismo. É um conjunto de estudos sobre a transmissão de características hereditárias proposto pelo monge Johann Gregor Mendel em 1864, monge alemão, e que compõe a base da genética. Mendelismo, a primeira lei de Mendel. Mendel estuda por mais de 10 anos como as características são transmitidas de geração a geração. Muitos cientistas e agricultores já haviam realizado o cruzamento entre espécies vegetais, mas é Mendel quem faz a experimentação mais sistemática. Pesquisa a reprodução de 22 variedades de ervilha, descobre que certas características dominam e outras ficam ocultas, recessivas. Constrói o primeiro modelo matemático estatístico da transmissão dos caracteres hereditários. E a gente aprende na biologia, né? O gene dominante, o gene recessivo, isso veio desse mendelismo. Então a pergunta 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como então esclarecer as conclusões exatas do mendelismo? Que o corpo, a genética humana, proporciona hereditariedade de características. Resposta do Emmanuel. O mendelismo realizou experiências notáveis, porém ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo
de suas observações positivas. Faça necessário considerar, igualmente, que em escala decrescente nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações, pelo material simples e primitivo tomado para suas observações práticas. Ou seja, ele está falando que o mendelismo é exato, mas ele examinou vegetais, por exemplo, e alguns tipos de animais. Então, nesses material simples e primitivo da natureza, as observações práticas trazem resultados positivos e felizes, tais como os amplexos celulares das plantas e dos animais, constituídos por expressões rudimentares. Em escala ascendente, contudo, quando chega no espírito humano, na inteligência, onde a evolução psíquica apresenta suas características de intensidade e de realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Então, para poder identificar a genética espiritual, tem que se espiritualizar. Pergunta 39. Quais as causas de nascimento de monstruosidades entre homens e animais? Corpos deformados, Resposta. Não podemos esquecer que entre os homens, esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento. Esses produtos teratológicos, nessas deformidades, monstruosidades, constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado sob penosos resgates do passado delituoso. E quanto aos animais, o animal não tem passado inteligente para poder pagar. O animal não erra deliberadamente. Então, por que alguns animais nascem com essas deformidades? Resposta dele. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. Ele está falando que quanto aos animais, é a experiência espiritual feita pelos engenheiros siderais. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os propósitos prepostos do Senhor, os engenheiros do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e de redenção. Em determinadas seções desse esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia, encontra a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energia pura não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. Ele está dizendo que Deus opera sempre pelo bem. A natureza encarrega de selecionar geneticamente a melhoria do corpo humano, mas tem muito espírito perturbado, muito espírito revoltado, que quer usar na organização fisiológica o egoísmo e dar vazão a essas dificuldades. Então, toda pessoa deformada, igual nós falamos lá naquele estudo sobre a eutanásia, são pessoas que faliram desastrosamente no passado e vêm com um corpo sem braço, sem mão, cego, surdo, para não errar mais, misericórdia de Deus. O espírito está ali dentro perfeito. Quando ele desencarnar, ele vai pensar, vai lembrar a vida boa que teve lá atrás e errou, e essa que teve aqui para aprender a modificar, a ter humildade. Então, tudo é por carga, por necessidade expiatória. Pergunta 40. A fecundidade e a esterilidade são provas? Resposta. Tem muita gente doida para ter filhos e não consegue, No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de provas para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que, na terra ou fora dela, pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Essa resposta, eu nem sei dizer. A esterilidade, pessoas querem ter filhos e não podem, normalmente por terem abusado da energia genética em outras vidas. Mas o Emmanuel acaba de falar que a esterilidade não existe de fato.
para o espírito que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Nós podemos ser fecundos em qualquer outra situação da nossa vida. Pergunta 41. A ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, do Charles Darwin, representa a evolução das espécies, representa agora uma nova etapa de aproximação entre o conhecimento científico do homem e as verdades do Espiritismo? Resposta: todas as teorias evolucionistas no planeta terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. Não nos esquecendo que Espiritismo é essa doutrina que tenta retirar os véus, as parábolas e as metáforas e nos mostrarmos de fato como a ciência se dá, como a evolução se dá, com Deus coordenando a ciência no mundo e Jesus sendo o engenheiro-chefe, o geneticista, o médico-chefe na Terra. Muito bem, esperamos que vocês tenham compreendido. Se não compreenderem, perguntem que nós vamos responder com alegria. Terminamos a parte da biologia, No próximo estudo nós vamos iniciar a psicologia, já vamos para a área mental, Como nós podemos compreender pela doutrina espírita esse preceito da psicologia, Como que nós podemos compreender nossas reações e nossos pensamentos. Então a gente agradece mais uma vez essa paciência, essa oportunidade, aguardando esperando que tenhamos auxiliado um pouquinho mais na compreensão daquilo que a gente precisa fazer para sermos felizes dentro do esforço da nossa evolução. Deus abençoe a todos, Deus permita que vocês continuem conosco e até um próximo estudo. Fiquem com Deus. Obrigado.